Ipiranga vence! Somos primeiros 3 pontos na Série C do Campeonato Brasileiro. A repercussão do jogo e os bastidores eu te conto no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim! Estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito no canal, te inscreva, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular a notificação ou no seu computador. Enfim, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde aqui a gente fala sobre o Ipiranga. E hoje vamos repercutir a vitória do Canarinho, a primeira diante do torcedor e a primeira na Série C do Campeonato Brasileiro. Antes de tudo, quero também aproveitar e desejar uma feliz Páscoa a todos, né? Um ótimo domingo, uma ótima Páscoa a todos, que vocês possam passar com os seus, né? E aproveitar este dia de Páscoa. Bom, vamos falar antes dos nossos patrocinadores, a Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho, na Sidney Guerra, saída para Gaurama, com amplo estacionamento e uma infinidade de produtos, sempre com promoções exclusivas. Siga as nossas redes sociais. System Software de Gestão, nós temos o software de gestão ideal para o seu negócio, para a sua empresa. Acesse systempro.com.br e conheça o nosso portfólio de clientes e produtos. Eu falei System Software de Gestão. Conosco também o patrocínio da Express SA, que conta com a antecipação de recebíveis, uma alternativa para você empresário que recebe com cheques e duplicatas e precisa fazer a antecipação deste valor. Na Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. Acesse acesse o site da Express e também siga a Express nas redes sociais. Rapaziada, o Ipiranga estreou na Série C diante do torcedor. Na última semana, ou no início da semana, nós tivemos a estreia do Canarinho na competição nacional fora de casa e uma derrota dura por 3-1 para a equipe paranaense. Por outro lado, o time verde e amarelo, agora jogando diante do torcedor e mesmo sem a presença do seu treinador Matheus Costa, que se recupera de um problema que ele teve, foi diagnosticado com influenza, está se recuperando, está em isolamento, não pôde nem acompanhar o nascimento do filho dele esta semana, mas o Matheus Costa, óbvio, trocando ideias e conversando muito com o Leandro, seu auxiliar técnico, veio com o Ipiranga, né, baseado naquele melhor Ipiranga que nós vimos do Campeonato Gaúcho. Tendo uma linha de 4, depois mais à frente João Paulo e Lucas Ramos, à frente ainda o Jean-Pierre no setor de criação, os dois jogadores de lado de campo no ataque abertos, o Roger e também o Felipe Marques, e o Cristiano como homem de referência. Bom, a gente teve o início de jogo onde as duas equipes trocaram, né? O time do Itabaiana veio para Erechim com o objetivo de voltar com 1 ponto, e isso foi muito claro. O Ipiranga e o time do Sergipe acabaram trocando muitas jogadas, né, diretas, e os primeiros minutos foram assim. Até que aos 10 minutos de jogo, nós tivemos o Ipiranga numa bela jogada do Roger, acabou cortando para dentro, chutando no canto do goleiro Jefferson, que nada pôde fazer, aí abrindo placar para o time verde e amarelo. Bom, aquela tensão que já se tinha no ar de uma semana de cobranças, uma semana de pressão pelo baixo desempenho que o Ipiranga teve na partida lá no Paraná, ela voltou à normalidade, voltou à tranquilidade. Só que logo, né, numa jogada de contra-ataque, o Ipiranga, desorganizado na hora da recomposição, acabou tendo um gol marcado pela equipe do Sergipe, que empatou o jogo. A partir daí, a partida voltou a ficar tensa, né? E era muito claro que quando o Ipiranga colocava a bola no chão, trocava passes, rodava com paciência e buscava espaços, o Ipiranga era melhor do que a equipe do Itabaiana. Aí a gente via a diferença técnica de uma equipe a outra. Agora, quando o Ipiranga entrava num jogo franco, né, de atacar, né, muitas vezes com excesso de jogadores, acabava gerando espaços, e aí o Itabaiana era perigoso no contra-ataque. Veio o segundo gol do Ipiranga num lance de pênalti, né, um pênalti muito claro marcado pelo árbitro da partida, e aí veio a missão de Cristiano, centroavante que veio para ser o goleador, que ainda não tinha marcado em jogos oficiais
em 2025, desde que chegaram ao Colosso da Lagoa. E bom, ele pegou a bola, depois na entrevista coletiva ele disse que ele pediu a bola para o João Paulo para bater, os jogadores, né, deram toda a confiança, ele foi para a cobrança e deslocou o goleiro Jefferson, fazendo o 2-1 para Ipiranga. Aí vem o intervalo do jogo. No intervalo do jogo, aí o técnico acaba promovendo uma mudança. O Leandro, que era o auxiliar técnico do Matheus, que estava na Casa-Mata verde e amarela. Ele coloca o Charles, porque em alguns momentos, já no final do primeiro tempo, o Ipiranga estava perdendo as jogadas no meio de campo. E aí ele acaba encorpando um pouco mais, até depois baixa o Charles para ser quase que um líbero jogando entre os zagueiros, e naquele momento o Ipiranga aí acaba tendo uma linha de 5, né? Mais uma vez. Muito parecido com aquilo que o Roger Machado faz no Internacional em muitos jogos do Colorado na temporada 2025. O Ipiranga, ele acaba em alguns momentos trocando com o Itabaiana, e aí acaba o jogo ficando um pouco mais franco. E nesse jogo mais franco favorecia a equipe do Itabaiana, porque o Ipiranga corria algum tipo de risco. Agora, volto a repetir, quando o Ipiranga colocava a bola no chão, trocava passes, tinha paciência, aí buscava espaço, buscava alternativas, e aí a qualidade técnica acabava sobressaindo. O Leandro fez um giro de modificações, inclusive de estratégias no segundo tempo, até que o Ipiranga chega ao terceiro gol, com o Charles, né? Jogador também que vinha sendo muito questionado ao longo da temporada e que acabou marcando o gol, o terceiro do Ipiranga. Bom, com 3-1, o Ipiranga passou a administrar, né? O time do Itabaiana fez algumas modificações com o Roberto Cavalo, colocando o time para cima, né? De fato, né? O Itabaiana tentou vir para cima, mas sem tanta qualidade. Só que aí, num lance onde a barreira abre, numa cobrança de falta, o Itabaiana acaba fazendo o gol. E aí o final de jogo era aquilo que a gente já imaginava. Se o Ipiranga tomasse um gol, o Ipiranga tinha o controle da partida nas suas mãos. Mas quando sofreu o gol, aí era inevitável que o Itabaiana vinha com tudo para cima do Ipiranga, e seria um final de semana que o Ipiranga teria que se segurar. E aí eu acho que o Leandro soube fazer a leitura correta, colocou mais um zagueiro, o Ipiranga se fechou, conseguiu organizar, até teve algumas estocadas de contra-ataque para tentar fazer o quarto gol. Marlone mais uma vez entrou muito bem, Fabão entrou com uma característica diferente, não tanto da qualidade na saída de jogo, mas muito bem na bola aérea, que em alguns momentos é um problema que o Ipiranga tem. O Charles também mais uma vez entrou bem no jogo. O Maxwell não deu pra gente ver tanto ele em campo. O Danielzinho acho que não entrou até tão bem como entrou em outras partidas, mas o Ipiranga conseguiu o principal, que era vencer e trazer uma tranquilidade para uma semana de trabalho que vai culminar com o jogo no próximo final de semana diante da equipe do Brusque. Mais importante do que qualquer coisa é o resultado, e o Ipiranga conseguiu este resultado. Aliás, eu passo a trabalhar da seguinte forma: o Ipiranga precisa de 7 vitórias, agora o Ipiranga precisa de mais 6, e aí não interessa se vai jogar bem ou não, precisa fazer essas 6 vitórias ainda nos jogos que vai ter pela frente, para garantir a permanência na Série C. E aí, depois disso, como disse o Leandro na entrevista coletiva ontem, depois a gente vê o que é que vai acontecer e o Ipiranga pode se colocar na briga por uma vaga. Tá certo, rapaziada? O que vocês acharam do jogo? Deixa a sua opinião aqui também, se você gostou, não gostou, o que te chamou a atenção, quem foram os destaques do time verde e amarelo. Sempre com o patrocínio aqui no nosso canal da Demarco Incorporações Imobiliárias, somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. E também os nossos parceiros da Roca Engenharia e Arquitetura, que conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial, industrial e loteamento. Por hora era isso, grato mais uma vez pela audiência de todos e até a próxima!